Bem-vindo ao canal do Mirão. E aí galera, Mirão na área. Galera, já assisti, fui na pré-estreia de um dos filmes mais aguardados de 2026, que é o filme nada mais nada menos dirigido pelo um dos maiores cineastas da história do cinema mundial, entendeu? É o cara aí que o último filme que tinha saído dele é meio que uma cinebiografia dele em 2022. E agora ele voltou 4 anos depois para fazer essa obra que todo mundo estava esperando. Nada mais, nada menos que Steven Spielberg. É o cara, o diretor que por muitos é o maior, né, diretor, cineasta de todos os tempos, que já teve os filmes aclamados pela crítica como Tubarão, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E vou falar pra vocês, tem muita gente falando que esse filme, Dia D, é uma sequência direta desse filme de 77, que é Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Aí dos anos 80, teve Os Caçadores da Arca Perdida, ET, o Extraterrestre de 82, o filme que virou uma lenda, né, na cultura do cinema mundial. Nos anos 90, ele é nada mais nada menos que o diretor de Jurassic Park, A Lista de Schindler, Resgate de Soldado Ryan. Nos anos 2000, Inteligência Artificial foi dele, Minority Report foi dele, Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio, é dele. Aí ele fez Jogador Número 1, e o último que eu falei agora é os Fabelmans de 2022, e agora ele veio com resgatar essa teoria aí da humanidade, que é uma das maiores teorias da humanidade, que é se existe ou não vida inteligente fora da Terra, do nosso planeta, entendeu? Vocês vão habitar aqui. Ele sempre teve essa teoria aí, e agora ele veio com tudo para colocar em xeque tudo que está acontecendo no mundo aí, dos arquivos aí que o Casa Branca aí, o Donald Trump tá soltando aí toda semana. E ele vem colocar essa pulga atrás da orelha de quem ainda mais de quem acredita e também de quem não acredita, quem é cético sobre esses assuntos, se existem aliens ou não no nosso sistema do universo, né, na nossa galáxia. Então, e o filme aponta exatamente, e eu tô muito aliviado. Por que eu tô aliviado? Porque o filme tem mais ou menos na média de 2 horas e 25 de filme. O filme mais ou menos com até 1h40, 1h50. Eu tava falando, é possível que o Steven Spielberg entregou um filme desse pra gente. Por que eu tô falando um filme desse? Porque eu esperava muito mais, por tudo que ele falou que o filme ia ser, por tudo que ele estava falando que ia entregar para o público em geral, entendeu? E o filme passa muito pelo roteiro do filme, que é um roteiro simples, para não dizer bobo, tá ligado? O roteiro desse filme é exatamente isso que eu tô... Pelo menos essa foi a minha percepção vendo o filme. Roteiro bobo, tá ligado? Aquela coisa assim, com muitas convicções, assim... conveniências do filme, aquelas conveniências, aquelas facilitação de roteiro, coisa que você espera de um diretor desse, apesar que quem escreve o roteiro não é o diretor, é o roteirista, mas você está esperando uma coisa a mais, mas não, eles dão um jeito ali no assunto que está desenvolvendo na trama, muito assim, muito fácil, e praticamente o filme todo é muito simples, pronto. A trama do filme, o roteiro do filme, só depois no final que eu dei graças a Deus que eu falei, agora sim é um filme de Steven Spielberg, que é o checkmate final, é
sensacional. Te coloca em dúvida, te faz pensar em muita coisa depois que você sai da sala de cinema. Sobre isso mesmo, sobre a existência ou não de OVNIs, de alienígenas, de extraterrestres, de ETs, a porra toda, tá ligado? E você fica pensando, e exatamente o filme, pela minha concepção, quem assistiu o filme aí, comentem aí mesmo se teve essa mesma percepção que eu, que é o quê? Que eu tive a percepção de que o filme não é sobre uma obra épica. Você falar, um filme do Steven Spielberg que é uma coisa épica, certo? O que venderam pra gente, mas não, o filme não é sobre imagens, cenas, pá. Tem uma ou duas cenas assim que você fala, foi bem feita, mas do resto, foi igual eu falei, roteiro simples, até bobo, e a história linear, entendeu? Sem muito surpresa, sem muito. Eu mesmo acho que o filme não teve aquele plot twist do final, aquela. Surpreender todo mundo, não teve. Só que a cena final que eles introduziram na cena final, meio que pra dar o checkmate, pra finalizar o filme, pra mim, elevou até então, desse tempo, do começo do filme até 1h40, eu tinha dado nota 5. Pra mim era um filme muito mais do mesmo, normal. Aí essa cena final, que é do terceiro ato aí, o ato final do filme, que é acho que os 20 minutos finais do filme, aí mostra cenas que te fazem pensar se até aquelas cenas que tá mostrando, se é real ou não. Tá entendendo? Eu nem vou dar muito assim spoiler pra aguçar a curiosidade de vocês, pra vocês ir pro cinema e entender o que eu tô falando, entendeu? Então, o filme é baseado mais ou menos em cima de 6 atores, de 6 figuras do filme, que é a Margaret, que é a mesma atriz que fez Diabo Veste Prada, entre outros filmes aí, o Daniel, que é um dos protagonistas também, que trabalha, no decorrer do vídeo eu vou falar pra vocês, que trabalha na empresa lá, que eles trabalhavam do governo e tal, vocês vão entender bem o que eu tô falando. Aí tem o Noah, que é o dono dessa empresa, que trabalha pro governo. O Hugo, que também trabalhava para a empresa, mas traiu a empresa, que no decorrer vocês vão entender bem o que eu tô falando. A Jane, que é a namorada do Daniel, que era uma ex-freira, entendeu? Que aí é a parte do filme que aborda religiosidade nesse filme, que te faz pensar muito que se acontecesse mesmo de ser... Teve até uma matéria, uma entrevista que eu vi do Steven Spielberg, que ele falando assim, antes... Imagina que maravilha se todo mundo fosse real, tudo isso que falam que existe OVNIs, aliens, assim, mesmo que eles não fossem habitar a Terra, mas se eles existissem. Aí ele fala, e se a humanidade descobrisse que é verdade, o que aconteceria? Entendeu? É esse cerne que o filme aborda, sobre como é que a população agiria, até as classes governamentais, as classes religiosas, né? Que é uma coisa que a população, até hoje, a gente sempre brinca com essa questão, né? De se existe ou não ET, falando logo no linguajar popular, se existe ou não. E o filme aborda isso, principalmente o final. É o que eu falo pra vocês, o final é tão bem feito, que eles te levam pra dentro do filme, que você fica refletindo, caramba, é como se fosse mesmo, como se a população mundial, aí naquele momento, que aí vem o nome do filme Dia D, que é o dia D que eles mostram pro mundo inteiro, que eles têm as provas lá, evidências, tem até o caso aí do ET de Varginha, né, que veio agora à tona, não sei se é por causa do filme, mas veio logo à tona, que os Estados Unidos levou, né, dois alienígenas para lá para fazer experiência, e o filme mostra exatamente essa parte, entendeu? Que é uma empresa não governamental que trabalha que trabalha nesse intuito de resgatar, de descobrir alienígenas ou OVNIs e fazer experimentos neles, tanto que eles fazem experimento e eles começam a usar a própria tecnologia dos aliens a favor da humanidade, que é uma parte que
que é o que eu achei muito do filme, que é essa parte de facilitação de roteiro, que eles têm uma... Cada um, no mundo os aliens deixaram 3 objetos, que é... Um fica com o cara lá que é o Noah, que é o dono lá da empresa lá, que eles querem ocultar da população mundial o que realmente eles têm em mãos sobre isso, para não causar pânico, várias coisas que podem surgir depois que a população descobre que realmente eles têm provas e mostram que existem. Aí por outro lado tem os 2 que eu falei para vocês, que é o Hugo e o Daniel, que trabalhava para ele, que por algum momento virou contra ele, a empresa saiu fora e levou para eles, roubaram. Então em poder o que? Logo imagens que passa no final e mostra cenas lá dos ETs sendo pego lá, fazendo experiência com eles, e a trama toda se desenvolve em cima disso. É eles correndo, o Daniel e o Hugo com a namorada também, a Jenny, o Jackson que é o namorado da Margaret, que é essa mulher que tá passando aqui atrás agora. Ele só serve mais ou menos pro filme para ser o alívio cômico do filme. Não tem muita coisa no filme, uma trama dele nem nada, não constrói nem nada. Só que o filme se baseia, a trama do filme tudo em cima desse núcleo, que é ela, que ela vai descobrir depois por que ela não sabe por que ela consegue falar tantas línguas, assim, coisa que ela tá falando pra ela tá falando a língua dela. Aí o que o pessoal tá escutando são a língua, ela conversando lá com japonês, coreano, sei lá no começo do filme, e ela não entende. Aí eu não vou dar spoiler, mas no final do filme, que se eu der o spoiler agora do que acontece, vai perder até meia graça de vocês assistir. Mas ela tem, o desenvolver da trama é esse, ela descobriu por que ela tá assim, e o Daniel também, por que ele é assim. E aí eles estão fugindo, a trama do filme é toda, eles fugindo aí dessa empresa aí, não governamental, que tinha todas essas provas aí dos aliens, que eles não querem que estoure para a população. É a teoria mundial aqui do mundo real que a gente vive, né? Dizem que tem, né, provas assim, mas ninguém sabe. E o que seria se a gente descobrisse? O filme aborda isso, e é muito, muito bom o jeito que eles abordam no final do filme. Aí, porque as cenas mesmo gostei mesmo de uma cena lá que tá eles de um trem, que eles estão fugindo, o Daniel e a Margaret, eu gostei dessa cena, mas de resto é mais do mesmo. E aí tem e outra coisa antes que eu esqueça. O filme aborda os alienígenas muito de uma forma lúdica, que é como animais. Que depois, lá no final do filme, que você vai entender que os bichos aparecem para eles, não eram os bichos, eram os aliens, entendeu? O único spoiler que eu vou dar aqui é que... não, nem vou dar porque senão vai perder a graça, entendeu? Agora que eu fui parar para pensar, entendeu? Aí o que eu falo pra vocês, vão assistir esse filme no cinema, porque o filme de Steven Spielberg foi feito para vocês assistirem no cinema, galera. No cinema, é filme pra você assistir no cinema, entendeu? Depois, igual eu faço, vai reassistir para pegar os detalhes quando sair nos streaming em casa, mas para você sentir a experiência cinematográfica é no cinema, entendeu? Você não pode deixar de ter essa experiência, entendeu? Aí, vamos passando mais o que? Igual eu falei, né? Que a Womdex é uma instituição não governamental que cuida de todos os assuntos de alienígenas e OVNIs e pegam eles para fazer experimentos e para eles serem usados pelos humanos a tecnologia. Isso aí já tem vários filmes sobre alienígenas, né? Aí, para finalizar, os alienígenas que aparecem lá no final do filme, com a forma lúdica, né, que eles estão vendo como os animais, que eles vão descobrir a abdução que eles teve lá no final do filme, entendeu? E o que eu tenho para falar para vocês é que o Steven Spielberg ele conseguiu transmitir para a população mundial como ela vai reagir ao descobrir sobre a real resistência dos alienígenas. E você fica muito bugado com essas teorias na cabeça. Será que ele está passando uma mensagem
ou só fica na parte da ficção? Isso é muito louco, galera. Isso é muito louco mesmo, entendeu? E que mais? É praticamente isso mesmo. Senão eu vou começar a dar muito spoiler. Desse filme eu não quero dar spoiler, entendeu? Acho que eu falei sobre praticamente tudo que era pra falar no vídeo. Deixa eu ver. O filme mexe muito com essa parte também da religiosidade. Como é que a fé da pessoa vai ficar intacta ou vai se abalar quando ela descobrir a verdade da humanidade e que tem seres mais inteligentes e muito mais evoluídos do que a gente rodando aqui na Terra. Esse filme não aborda como eram os outros filmes de aliens que os OVNIs vêm pra cá e tem aquela guerra mundial. Aqui não, é mais a parte de como se fosse da parte da história que contam pra nós, que chegou até nós do ET de Varginha, que pegaram os ETs lá, fizeram experimento com eles, entendeu? Aí no final do filme foi a parte melhor, que mostra cenas do arquivo que aí eles conseguem soltar pro mundo todo, por todas as redes de televisão, o mundo inteiro, celular, todo mundo. Isso aí eu achei muito louco, porque você fica pensando, realmente, se isso acontecesse na vida real, seria assim. O filme aborda muito bem isso e consegue mostrar pra gente como é que seria, entendeu? Aí mostra cenas lá dos ETs, mano, é muito louco, entendeu? E eu só vou dar um único spoiler do filme, que é o quê? O tal do Mike Leão lá do Paraná não tá no filme, galera, tá ligado? Não tá no filme, não fala dele, nem cita ele, tá ligado? Então esquece que esse Mike Leão aí, esse é um fanfarrão. Então é isso, galera. Vamos ao cinema assistir mais uma obra-prima de Steven Spielberg. Fiquei feliz pelo que, igual eu falei, porque ele entregou principalmente na parte final, que você começa a entender toda a trama do filme das 2 horas e 25. Porque se arrasta muito. O começo, se você concorda, se você assistiu, comenta aí. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreva, que o canal tá crescendo muito aí. Dá a dica aí pro Mirão. E é isso aí. O que vocês acham? Concordou aí, fala. O que não concordou, fala também. Vamos ao próximo vídeo, que semana que vem tem mais uma pré-estreia aí, que eu vou com meu filhão assistir Toy Story aí. E é isso aí. Dia D tá na área. Assistam no cinema. Steven Spielberg precisa aí de bilheteria desse filme, até pra continuar os projetos deles aí, que o homem é alucinado nessa parada de ET, hein? De alienígena e OVNI. Ele quer demonstrar, não sei se ele tá falando verdade, ele deixou aí, ó, pra todo mundo pensar, será que é verdade, será que não é? E aí, o que vocês fariam se fosse verdade essa parada, se descobrisse que existe realmente ETs alienígenas no nosso convívio ou em algum lugar do espaço? Comenta aí. Mirão tá na área e vamos que vamos, galera. Vamos que esse ano é só filmaço um atrás do outro. Tamo junto.